tudo bem? Criando o seu futuro. Se você não criar o seu futuro, alguém vai criá-lo para você, talvez de uma forma que você não goste. Então é melhor você criar o seu. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: é muito difícil prever, principalmente o futuro. O único jeito que eu conheço de prever o futuro é inventá-lo. E como é que você inventa o futuro? Você inventa o futuro aprendendo a trabalhar com a tecnologia de linha de tempo. Você tem, na sua estrutura neurofisiológica, um jeito de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. Se eu lhe perguntar, você escovou os dentes ontem? Você diz, escovei. Você escovou os dentes hoje? Você diz, escovei. Você escovou os dentes amanhã? Você diz, não. Amanhã ainda não chegou. Aí eu lhe pergunto, como é que você sabe que ontem era ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou? Você vai dizer, eu sei porque sei. Pois bem, existe um modo dentro do seu cérebro de você saber que ontem foi ontem, hoje é hoje e amanhã ainda não chegou. No momento que você aprende como que o seu cérebro codifica tempo, você pode fazer o passado virar futuro e o futuro virar passado. E com isso você pode criar memórias do futuro do mesmo modo que você tem memórias do passado. E quando você cria memórias, fica mais fácil de se manifestar. Então nós somos animais linguísticos, eu já falei isso em vídeos anteriores. Através da linguagem nós somos capazes de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa a sua infância, não interessa o que aconteceu com você, você pode transcender, começar de novo. Para você transcender, para você começar de novo, você precisa trabalhar num tripé. O primeiro é escolha, segundo é mobilidade e terceiro é mudança. Primeiro você tem que saber escolher. Você diz, não, eu sei escolher. Provavelmente você não sabe. Sabe por quê? Você escolhe aquilo que é possível. Você não escolhe aquilo que você realmente quer. Você imagina uma criança, escolhe um presente de aniversário e pede para o pai e para a mãe, chega no dia do aniversário, ela ganha outro. Essa criança decide o seguinte: eu nunca mais vou escolher o que eu quero. Eu vou escolher aquilo que eu acho que é possível, porque eu não vou ficar frustrado. É a mesma coisa com você. Você já escolheu o impossível? Isso é que nós queremos discutir aqui. É a escolha do impossível. Esse curso não é escolher aquilo que você acha que é possível. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo você fazer escolhas. Existem escolhas que são fundamentais. Por exemplo, eu escolho ser a força criadora na minha vida. Isso é uma escolha fundamental. Porque as pessoas, de um modo geral, tudo que acontece de bom com elas, elas dizem, é meu crédito. Acontece de ruim, não tem nada a ver com isso. Não tem também. Porque se você tem o crédito pelas coisas boas, você também tem que ter o crédito pelas coisas ruins. Você, quando faz uma escolha, que nós chamamos de escolha primária, você faz também uma série de escolhas secundárias. Se eu escolher tonificar os meus músculos como escolha primária, eu estou simultaneamente escolhendo levantar mais cedo, ir para a sala de musculação, fazer ginástica, tomar banho, etc. Então, no momento que você faz uma escolha, você nunca faz uma escolha só, você faz uma série de escolhas. E se as escolhas, você tem direito de fazer a escolha, agora você não tem direito de escolher as consequências. Porque às vezes você faz a escolha e a consequência vem do modo que você não gosta. O seu livre-arbítrio está em fazer a escolha e não escolher as consequências. Muitas vezes você faz uma escolha que você acha que é certa e no fim você vai ter consequências drásticas. Mas feita a escolha é a primeira coisa. Depois de feita a escolha, você tem que gerar alguma coisa, ou seja, uma mobilidade. Você tem que ter uma ação, porque tem que acontecer alguma coisa entre a sua escolha e se manifestar. Esta manifestação, então, gera mudança. Você diz, mas e se eu escolher uma coisa que eu escolho ser sadio e eu tenho câncer, como é que fica? Bom, se você escolher ser sadio, não é da boca para fora só não. Essa escolha tem que estar impregnada no seu cérebro. Você muda a sua ecologia. Se eu for lá na floresta amazônica e cortar as árvores, eu não preciso convidar animais de florestas para se mudar de lá. Eles vão sair de lá, não é verdade? Eu não preciso convidar animais de deserto para mudar para lá. Eles vão mudar para lá espontaneamente. Por quê? Eu mudei a ecologia da floresta. Passou a ser deserto. Se um indivíduo diz eu escolho ser sadio, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, há uma mudança na ecologia. Então um câncer não fica no organismo sadio, ele vai embora.
por incrível que pareça. Só que, claro, isso não ocorre da noite por dia, porque no processo criativo nós temos 3 fases. Você tem a fase da germinação, a fase da assimilação e a fase da conclusão. A fase da germinação, eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia. Você já notou quando você tem uma ideia nova, tem muita energia? O universo sabe que quando você tem uma ideia, para você decolar um avião, você precisa de uma energia enorme. Você já imaginou se o avião gastasse a mesma quantidade de combustível que ele gasta para levantar voo? Cada 30 minutos tinha que parar para abastecer. Então, na germinação existe uma grande energia despendida. Aí entra num processo de assimilação, é um processo lento. Se você planta uma semente, não adianta você ir lá no dia seguinte ver se nasceu a plantinha, não nasceu ainda. Mas se você pegar aquela semente e levar a um microscópio, você vai ver que dentro da semente estão ocorrendo muitas reações bioquímicas que não está visível a olho nu. Se você quer andar de bicicleta, você anda, monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, monta a terceira, cai, monta a oitava, cai, monta a nona, anda. Você não pode pular da primeira para a nona. Mas quando você estava andando a sexta, a sétima, a oitava, a sensação que você tinha é que você não estava aprendendo, não é verdade? E de repente você andou. Isso chama-se assimilação. Aquilo, o organismo vai incorporando aquilo. E tem gente que germina uma ideia, quando entra na fase da assimilação, diz, sim, eu tive a ideia errada, eu vou abrir outro negócio. Ele abre outro negócio antes de começar a dar lucro. Ele vai mudando para outro, para outro, para outro. E aí isso aí vai ficar acumulado no cérebro do sujeito, ele nunca conclui nada. Se você não conclui o que você germinou, você não libera energia para novas germinações. Então chega uma hora que o seu cérebro satura, você começa a ter insônia, você perde o entusiasmo pela vida e etc. Então como é que eu resolvo isso? Muito simples. Você diz assim, quer ver? Eu vou tomar café da manhã. Eu estou tomando o café da manhã. Eu terminei de tomar o café da manhã. Eu vou dirigir para o trabalho. Estou dirigindo para o trabalho. Cheguei do trabalho. Cheguei ao trabalho. Então você vai fazendo germinação, assimilação, conclusão. O seu cérebro treina nisso. Quando você diz assim, eu vou abrir uma empresa, o cérebro diz, poxa, ele falou que ia tomar o café da manhã, tomou. Ele falou que ia dirigir para o trabalho, ele dirigiu. Ele falou que vai abrir uma empresa, vai sim, vamos abrir. Parece uma coisa simples, parece uma brincadeira, mas tem um impacto enorme na sua vida. E à medida que você vai fazendo essas escolhas, talvez entre em conflito com outras escolhas que você tenha feito. E Pablo Picasso dizia o seguinte, não existe construção sem destruição. Você quer construir uma casa? Você tem que furar o buraco. Não é verdade? Você tem que estragar o solo. Você tem que derrubar a árvore para fazer para madeira. Você tem que quebrar a pedra para fazer a brita. Então, do mesmo modo, se você está querendo construir novas coisas na sua vida, criando o seu futuro, provavelmente você vai ter que destruir algumas das coisas concluídas. Às vezes você tem que sair de um relacionamento que não esteja funcionando, e etc, etc. Então não é só fazer, não é só construir, você tem que destruir também. Não existe construção sem destruição. E um modo de você fazer isto é uma técnica que você vai fazer viajando para o futuro. Você vai pegar e escrever uma carta para o seu melhor amigo ou amiga, datada de agora 6 meses, do dia que você está assistindo isso aqui, você coloca 6 meses para frente, e a pessoa pode ser até falecida, já não faz diferença, e você vai escrever uma carta contando para essa pessoa o que aconteceu de bom com você nos últimos 6 meses. E você escreve com o verbo no passado, como se já tivesse acontecido, só que é para frente. E você guarda essa carta e você lê essa carta 2 vezes por mês. E você vai ver que você estará criando o seu futuro. Você acabou de fazer, quando você escreve essa carta, você acabou de fazer as suas escolhas. Mas cuidado com aquilo que você escrever, porque aquilo que você colocar lá, provavelmente vai acontecer. E nada é de graça no universo. Tudo tem um preço. Até lá. Olá, tudo bem? Descubra suas metas. É muito difícil você explorar um território sem um mapa, não é verdade? Você imaginou você viajando pelo Brasil sem ter noção do que é norte, sul, leste, oeste? Imagine que você esteja a 40 minutos da sua casa e eu peço para você ir em casa buscar uma caneta que você esqueceu lá dentro da gaveta do criado. E eu lhe pergunto, quanto tempo você vai levar para ir lá na sua casa, voltar aqui, etc. Você diz, tem 40, 80, 1h20 mais ou menos eu faço isso. Eu falo, tá bom. Então ao invés de você ir, peça essa pessoa para ir.
E essa pessoa nunca foi na sua casa, não sabe onde você mora. Mas você dá um endereço direitinho, anota e entrega para a pessoa. Você acha que a pessoa vai à sua casa e volta no mesmo período de tempo? Provavelmente não. Por quê? Porque ela pode errar o bairro, ela pode errar a rua, ela pode errar a casa, ela pode errar o quarto, ela pode errar a gaveta, ela pode errar a caneta. Porque você tem um mapa claro de como ir na sua casa e voltar, porque você vai lá todo dia. A pessoa que nunca foi, ela não tem esse mapa. É óbvio, não é? É a mesma coisa na vida. Se você tem um mapa daquilo que você quer na vida, você obtém. Se você não tem um mapa claro na sua cabeça, fica difícil, leva mais tempo. Então é que eu digo o seguinte, primeiro você tem que aprender a transformar os seus sonhos em metas e depois transformar suas metas em realidade. Como é que você transforma um sonho numa meta? Bom, primeiro você tem que sonhar, né? A maioria já parou de sonhar, já jogou a toalha. Acho que o brasileiro está precisando aprender a sonhar novamente. Então primeiro você tem que sonhar. Aí como é que você transforma um sonho numa meta? Muito simples, coloca uma data. Tudo aquilo que você colocou na categoria de algum dia, provavelmente não vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque algum dia não existe no calendário. Quando você diz, algum dia eu vou ler esse livro, quando eu tiver tempo, o cérebro fala perfeitamente, o dia que algum dia chegar, nós vamos ler esse livro. Só que algum dia não chega. Algum dia eu vou abrir a minha empresa. Você não abre, nunca. Então o que você tem que fazer? Colocar datas nos seus sonhos. Porque no momento que você coloca a data, eu não estou garantindo que você vai realizá-los. Mas eu estou dizendo que a sua chance de realizá-los aumenta pelo menos 1000 vezes no momento que você põe data nos seus sonhos. Você transforma os seus sonhos em metas. Depois nós vamos mostrar como é que nós transformamos metas em realidade. Mas você tem que ver que tipo de meta também. Você pode ter meta física. Você sabe que nós não temos uma alma? Nós somos uma alma e temos um corpo que abriga essa alma durante o período que nós passamos por aqui. Então você tem que ter meta física, você tem que cuidar do seu corpo. Mente sã, corpo são. Senão não adianta. Porque mente e corpo é uma coisa só. Se você tiver com o corpo doente, a sua mente vai ficar doente. Porque é uma coisa ligada, interligada com a outra. Agora tem gente também que só se preocupa com a parte física. O cara que faz, um indivíduo que faz musculação, ele gasta 8 horas por dia numa sala de musculação, anda todo cheio de músculo e quando ele chega aos 50 anos de idade ele entra em depressão, porque todo o ego dele está na musculatura. Você não pode ficar só no físico também. Do mesmo modo que você não pode ficar só no espiritual. Teilhard de Chardin, o jesuíta teólogo francês, tem uma frase linda, ele diz o seguinte, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Significa viver num corpo, significa pagar as contas do fim do mês. Você não pode, nesse nível aqui, viver só uma vida espiritual. Você pode ter a sua parte espiritual, claro que você tem. Mas você não pode só viver a espiritualidade. Se você quiser viver só a espiritualidade, não é nesse plano. Talvez depois da sua morte, depois da sua transcendência, depois da sua mudança de endereço cósmico, você vai fazer isso 24 horas por dia. Tem gente que só tem meta social. Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Qual é a próxima festa? Tem gente que só tem meta financeira. Infarto aos 40, não sabe por quê. Tem gente que só tem meta profissional, só quer ser promovido. Se identifica totalmente com a profissão, mais nada. Se for mandado embora, suicida. Tem gente que só tem meta familiar. Existe uma síndrome nos Estados Unidos chamada síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. É a dona de casa, a mãe de família que se dedica totalmente aos filhos. Os filhos crescem e vão embora, como nós fomos, aí elas entram em profunda depressão. Os seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você. Nem mais, nem menos. Você não pode colocar todos os seus ovos numa mesma cesta. Porque alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Você tem que ter metas mentais. Mas não adianta você ter só meta mental. Não adianta você ler a enciclopédia britânica de capa a capa e não poder nem balançar a cabeça para o conhecimento não sair do lugar e você não implementar. O que adianta o conhecimento sem implementação? É inútil. Além de você ter todas essas metas, você tem que ter uma coisa mais importante do que metas, que costura tudo isto, que chama-se finalidade de vida. Por que você está aqui? Tem gente que está aqui como tubo. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Come, bebe e vai ao banheiro. Tubos humanos. Você veio aqui para uma função mais nobre do que essa. Então você tem que estar sempre questionando. E a melhor hora de você questionar isso é antes de dormir. Tudo que acontece com você nos 20 minutos antes de você ir deitar,
com o seu cérebro, rumina a noite inteira. Se você assiste muita violência e vai dormir, durante a noite toda a violência rumina no seu cérebro. Se você briga com seu esposo ou sua esposa e vai dormir, você passa a noite brigado. Se você brigar, procure fazer as pazes antes de dormir, porque do contrário você vai brigar a noite inteira e vai deteriorar, vai atrapalhar o relacionamento. Então, se você fizer uma pergunta para você mesmo, durante 7 dias seguidos, qual é a minha finalidade de vida, e for dormir, durante o sono, o cérebro vai ficar ruminando essa pergunta. E talvez quando você estiver tomando café da manhã ou dirigindo para o trabalho, virá a resposta. No momento que você descobre a sua finalidade de vida e você alinha as suas metas com a sua finalidade de vida, o universo passa a conspirar a seu favor. Você não tem mais problema financeiro, você aumenta a sua energia, a sua vitalidade. Segunda-feira fica o dia mais gostoso que você está começando suas atividades. Então procure descobrir qual é a sua finalidade de vida. E você então aí vive a sua vida com essas prioridades. Porque você pode dividir tudo que você tem para fazer em 2 categorias. Urgente e importante. Você pode fazer uma coisa que seja urgente e importante, urgente e não importante. Importante e urgente, importante, não urgente. O ideal é você estar trabalhando em coisas importantes e não urgentes. Porque aí você pode trabalhar com calma. Pensar que você está correndo uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E obter o que você quer na vida. Você está dizendo, mas se eu for obter o que eu quero, e o outro, como é que fica? Ele não vai obter o que quer? Vai sim. O universo é um lugar abundante, feito para todo mundo ganhar. Aquela teoria que o Malthus tinha, Thomas Malthus, o economista escocês, de que um dia a Terra não ia produzir a quantidade de alimento necessária para a população que continua crescendo, Malthus não levou em consideração a tecnologia. Desde 1965, não sei se você sabe disso, tem mais alimento do que gente para comer no mundo. Nós temos um surplus, nós temos um excesso de 20% de alimentação no mundo. As pessoas estão passando fome não é por causa de falta de alimento. Tem nada a ver com falta de alimento. Se você quiser acabar com a fome do mundo, aumentando alimentos, você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. O que acontece é um problema de distribuição, é diferente. Mas o universo é para todos. O universo é um lugar abundante e você tem direito de criar o seu mapa, de explorar o seu território, de transformar os seus sonhos em metas e transformar as suas metas em realidade. No próximo vídeo, eu vou lhe ensinar como que você transforma metas em realidade. Até lá! Oi, tudo bem? Preparando o caminho. Imagina uma vaca subindo um morro. Você pensa que é a vaca que determina onde que ela pisa? Não. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. Sabia disso? A única coisa que a vaca faz, ela procura o caminho mais fácil. Tem morro que ela sobe assim, tem morro que ela sobe assim. A mesma coisa ocorre conosco. O nosso comportamento vai depender da nossa estrutura psicológica. Força de vontade não adianta nada. Você pega uma bola de futebol, coloca no fundo de uma piscina e segura lá por quanto tempo? A estrutura da bola foi feita para flutuar. Então na hora que você soltar, ela vai para a superfície. Do mesmo modo que a estrutura de uma pedra foi para ficar no fundo. Você não consegue segurá-la na superfície. Você vai cansar, ela vai afundar. Então o mais importante de tudo é você determinar a sua estrutura psicológica. É você mudar essa estrutura psicológica. Isso é que chama preparando o caminho. Ou seja, você está preparando a sua estrutura psicológica. Preparando como? Fazendo aquelas escolhas que nós já discutimos. Eu escolho ser sadio. É muito diferente de você não ser doente, sabia disso? A maioria não é doente. Você vai no médico, você não tem diagnóstico de doença nenhuma. Não significa que você seja sadio. Ser sadio significa ter energia para implementar tudo que você tem na cabeça. E poucas pessoas são sadias. A maioria não é doente. É muito diferente ser sadio e não ser doente. Eu escolho ser a força criadora na minha vida. Eu escolho ser sincero para comigo mesmo. Significa que quando eu digo sim é sim, quando eu digo não é não. Todas as vezes que você diz sim e gostaria de dizer não, um pedacinho de você morre. Isso, quando você faz essa estrutura, você está se estruturando para longo prazo, para fazer um processo de longa duração. Aí sim se mantém.
Porque se você fizer só com a força de vontade, é aquilo que ocorre no 31 de dezembro. Uma semana depois, não tem mais nada. Agora, se você mexe na sua estrutura psicológica e implementa isso, isso fica uma coisa constante. E um modo de você fazê-lo é você ter os seus sonhos, você ter as suas metas e você manter os seus olhos nas metas. Sabe qual a diferença entre etapa e obstáculo? Se você está no ponto A e quer ir para o ponto B, existe um espaço para percorrer entre o ponto A e o ponto B. Então, se você tirar os olhos da sua meta, o que você encontra entre o ponto A e o ponto B, você vai chamar de obstáculo. Se você mantiver os olhos na sua meta, o que você encontra entre ponto A e ponto B, você vai chamar de etapa. A diferença entre etapa e obstáculo é onde você está com os olhos. Então, manter os seus olhos a longo prazo é muito importante. Porque se você só tem metas curtas, o seu chefe briga com você amanhã de manhã e estragou seu dia. Agora, se você está interessado daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, o seu chefe brigar com você amanhã de manhã não vai fazer diferença nenhuma, porque você está preocupado lá na frente. É muito importante você ter essa visão a longo prazo e manter o seu olho na meta, porque com isso o que era obstáculo vira etapa. Mas ao mesmo tempo, você tem que saber dividir as suas metas. Porque se eu te der um salame para você comer, sem cortá-lo, você provavelmente não vai gostar, mesmo que você goste de salame. Mas se você for cortando fatia por fatia, e conversando e tomando uma cerveja, um refrigerante, você acaba comendo metade do salame sem sentir, não é verdade? O mesmo ocorre. Tem gente que diz assim, poxa, eu vou escrever um livro, é demais. Escreva um capítulo. Ah, demais. Escreva um parágrafo, escreva uma frase. Aí uma frase, outra frase, vamos fazer o parágrafo, vai fazer a página, vai fazer o capítulo, vai fazer o livro. Procure dividir as suas metas. Você quer ser milionário em 5 anos? Onde é que você vai estar daqui a 4? E daqui a 3? E daqui a 2? E daqui a 1? E daqui a 6 meses? E daqui a 30 dias? E daqui a uma semana? O que você vai fazer amanhã de manhã para ser milionário daqui a 5 anos? Não é só esperar o tempo passar, não. O bonito é que quando você divide isto, o que você tem que fazer amanhã de manhã, diferente do que você teria que fazer se não tivesse essa meta, não vai ser quase nada. Porque a meta vai sendo diluída. Então, um dos grandes segredos que existe em pessoas atingirem as metas é você ser capaz de quebrar a sua meta em pequenos espaços, em pequenas fatias. E você vai executando uma após outra e o cérebro vai sendo treinado com isto e sucesso atrai sucesso. Você sabe que semelhante atrai semelhante. Se você abrir a torneira da cozinha, da sua pia, na cozinha sai água, para onde que vai a água? Para o esgoto. E o esgoto? Vai para o rio. E o rio vai para o mar. A água vai para a água, não é verdade? Para onde que vai o ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Vai para o pobre? Não, para quem tem dinheiro. E sucesso? Vai para onde? Para quem tem sucesso. Então, esses pequenos sucessos vão atraindo mais sucesso na sua vida. Semelhante atrai semelhante. Então, à medida que você vai fazendo isso, você vai preparando essa caminhada. Mas tudo começa com essa estrutura psicológica. Quem determina onde a vaca pisa não é a vaca, é a estrutura do terreno. A única coisa que a vaca faz é procurar o caminho mais fácil. Nós também vivemos a nossa vida procurando o caminho mais fácil. O caminho mais fácil depende da nossa estrutura psicológica. E a nossa estrutura psicológica é codificada linguisticamente. Lembra-se que eu já falei que nós somos animais linguísticos. Então ela é codificada linguisticamente. Então o melhor jeito de você se preparar para mudanças é você recodificar essa sua estrutura psicológica e fazer natural aquilo. Se você tem uma estrutura psicológica de levantar às 5 da manhã, se eu pedir para você ficar na cama até o meio-dia, é um martírio. Não é verdade? Se você tem uma estrutura psicológica de levantar ao meio-dia, se eu pedir para você levantar às 5 da manhã, vai ser um martírio. Para os dois. Porque o que determina o caminho mais fácil é a estrutura. Se a minha estrutura psicológica é de levantar às 6 da manhã, se eu ficar até às 8 na cama, eu vou ficar chateado. Agora, se eu tenho a estrutura psicológica de levantar às 6, não vai ser problema nenhum. Não será sacrifício, porque eu estou procurando o meu caminho mais fácil. Então, o que eu quero que você determine para você é o seguinte: qual é o seu caminho mais fácil? Quero que você determine para você quais são as suas metas a longo prazo, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de amizade, em termos de família. Daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos.
Porque você tem que saber quais são essas metas, você manter o olho lá para os seus obstáculos deixarem de serem obstáculos e se tornarem etapas. E lembre-se de dividir para somar. Ou seja, você quebra as suas metas em pequenos pedacinhos e com isso fica mais fácil a digestão. Com isso fica mais fácil você atingir uma por uma dessas metas. E no próximo segmento nós vamos discutir como que nós transformamos essas metas em realidade. Até lá! Olá, tudo bem? Pois é, nós vamos agora aprender realizando suas metas. Primeiro você transforma os seus sonhos em metas. Depois você transforma suas metas em realidade. Como é que você faz isso? Muito simples. Primeiro, tem que ser sua. Por que você está estudando medicina? Ah, porque o papai gosta. Então mande seu pai fazer o vestibular. Ninguém tem direito de escolher profissão para os outros. Você tem que ter a meta sua, só pelo prazer de ter, para ela se manifestar no universo. É só isto, mais nada. O dinheiro vem como consequência. Então, primeiro tem que ser sua. Se está fazendo o que você gosta, se não tiver, você muda. Segundo, a sua meta tem que ser grande. Você tem que mirar na lua, porque se você errar, você ainda vai estar entre as estrelas. Em 1976, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu falei para um amigo meu, em 3 anos eu vou ensinar cardiologia para os americanos. Ele riu de mim. Sabe quanto tempo levou? Em 8 meses eu dei a minha primeira apresentação em Washington, D.C., para 400 cardiologistas. Quando eu contei para o meu amigo, ele riu, eu sabia que o tamanho estava bom. Tenha metas grandes, que você vale a pena você brigar por elas, porque meta pequena não lhe estimula. Se você mirar na lua e errar, você vai estar entre as estrelas. Tem que ser grande. Terceiro, ela tem que ser positiva. Não é o que você não quer, é o que você quer. O que você quer na vida? Eu não quero doença, eu não quero pobreza. Eu não estou perguntando o que você não quer. Quero saber o que você quer. Se você se concentra no que você não quer, ao invés de se concentrar no que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Você tem que concentrar naquilo que você quer. Colocar energia. Eu não quero ser igual ao meu pai. Ser igualzinho ao seu pai. Todo mundo sabe disso, menos você. Por quê? Quando você diz eu não quero ser gordo, você pensa em gordura. Quando você diz eu não quero ser pobre, você pensa em pobreza. Você sabe que tudo é criado 2 vezes. Primeiro você cria aqui, depois você se manifesta. Manifesta no seu universo físico. Você tem que ter objetividade, ela tem que ser objetiva. Ela tem que ser datada. Tem que ter uma data. Quando que você quer isso? Ela tem que ser específica. O cérebro trabalha ciberneticamente. Cibernética trabalha com especificidade. Você imagina um termostato no ar-condicionado de uma sala e você pergunta para mim que temperatura que eu coloco aqui. Eu falo mais ou menos. Você vai colocar o quê? Agora, se eu falar 21 graus Celsius, você vai lá e coloca. O que você quer? Eu quero dinheiro. Dinheiro você já tem no bolso. Ah, eu quero mais. Vou te dar mais $1, tá bom? Não adianta, não é só. Você tem que ser específico. Você quer quanto? Eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano que vem. Eu não estou garantindo que você vai obtê-lo, mas eu posso lhe dizer que a chance de você obter aumentou violentamente. E todas as vezes que você quiser chegar a algum lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Uma vez eu estava dando um curso nos Estados Unidos, o sujeito falou assim, eu quero $50 mil na minha conta até o final do ano. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, não sei. 2 semanas depois ele me liga, você não vai acreditar. Eu somei o que eu tinha no banco, eu tenho $55 mil. Ou seja, ele estava pedindo o que ele já tinha. Aliás, ele não é o único na jogada. Tem gente que diz assim, Deus, meu Deus, eu quero talento. O que você acha que é talento, meu amigo? Você acha que o pianista, ele sentou no piano e tocou? Ele praticou anos e anos e anos e anos para chegar lá. É verdade? Você acha que essa eloquência que eu tenho aqui conversando com você diretamente, isso apareceu da noite para o dia? Eu dou aula desde os 12 anos de idade. Então, essa história de talento tem muito a ver com a prática. Quanto mais você pratica, mais sortudo você fica. A sua meta tem que ser específica. Ela tem que ser datada. Você tem que saber de onde você está saindo. Qualquer lugar que você quiser. Você liga para mim e diz assim, como é que eu chego aí? Eu pergunto de onde você está. Onde você está? Ah, não sei. Então eu não posso lhe ajudar. Você precisa ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Quais são as suas qualidades. Põe uma meta que seja significativa. Ela tem que ter uma importância para você e para os outros. Não é uma coisa que só você vai se beneficiar. Se só você se beneficiar, ela não é ecológica. Às vezes ela não é ecológica nem para você.
Ecológica, a meta sendo ecológica é importante. Eu não posso divulgar o meu trabalho pelo mundo todo e ao mesmo tempo passar 5 dias da semana com os meus filhos, com a minha família. Se eu quiser fazer a mesma coisa, simultaneamente, divulgar o meu trabalho e passar 5 dias com a minha família por semana, uma dessas duas não é ecológica, porque uma vai brigar com a outra. Porque eu estou querendo criar duas metas praticamente antagônicas. Eu não posso viajar pelo mundo todo, pelo Brasil todo, e ao mesmo tempo ficar 5 dias com a minha família por semana. Então você tem que ver que uma meta não pode ir contra a outra. A sua meta, ela tem que ser relembrada com frequência. Não é você chegar no dia 31 de dezembro e escrever o que você quer para o ano seguinte, você tem que estar constantemente olhando o que eu quero. Às vezes muda. Às vezes você perde o interesse, às vezes uma meta que você tinha, você fala, não quero mais. Eu tinha vontade de ter essa meta, hoje eu não quero mais. Às vezes você trabalha anos por uma meta que você queria e você esqueceu que não quer mais, e quando termina, e aí? E agora? Ah, eu não quero isso mais. Você podia ter decidido isso muito tempo atrás, porque os seus valores mudam, os seus interesses mudam. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era capaz de viajar 10, 20, 30 horas para pular carnaval. Hoje eu quero distância de carnaval. Ou seja, os meus interesses mudaram, os seus também. Avalie aquilo que mudou e não fique batalhando naquilo que você realmente às vezes não quer mais. Você tem também de fazer aquela divisão. Todas essas metas com essas características e divididas, aí sim vai ter um impacto diferente na sua vida. E você tem que fazer a meta, não é o que você quer em 1 ano, 2, 5, 10, não. É o contrário. É o que você quer em 10 anos, o que você quer em 5, é de lá para cá, ou seja, do futuro para o presente. Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Para eu estar lá daqui 10 anos, onde que eu tenho que estar daqui 5? Para estar lá daqui 5, onde que eu tenho que estar daqui 1? Para estar lá daqui 1, onde que eu tenho que estar e assim por diante. Aí você descobre o que você vai ter que fazer amanhã de manhã, mas olhando lá na frente, nos 10 anos. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme. Você primeiro olhar lá nos 10 anos e trazer de lá para cá, do que daqui para lá. Então, com essas características que eu acabei de lhe apresentar, que eu acho que você deve escutar, assistir esse vídeo várias vezes seguidas, para saber as características da meta ser grande, ser sua, ser positiva, ser objetiva, ser datada, ser específica, ser significativa, ser ecológica, ser relembrada e ser comensurável. Uma coisa tem que ser medido. O que você quer? Eu quero mais felicidade. O que você quer? 20% mais feliz esse ano do que ano passado? Pode medir felicidade. Felicidade não é meta. Felicidade é estado de espírito. Fica feliz agora. O que está te segurando? Meta é uma coisa que você tem que estar num ponto e tem que chegar no outro. Existem etapas. Felicidade você não precisa de etapa. Você pode ficar feliz agora. Então meta é coisa comensurável. Você pode medir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tanto no banco. E isso tudo tem que ser relembrado com frequência. No momento que você começa a trabalhar com tudo isto, e eu criei um mnemônico chamado Pode-se Crer, que ajuda você a relembrar todos esses tópicos que nós acabamos de discutir. Quando você começa a trabalhar com isto, e na hora que você escreve a sua meta, você leva em consideração todos esses pontos, o que vai acontecer é que as suas metas vão se manifestar numa velocidade enorme. Você quer um carro? Tá bom. Que marca? Que cor? Como que é o painel? Como que é o estufamento? E etc. No momento que você começa com mais detalhes, no processo cibernético, isso se manifesta de uma forma diferente. Certo? Converso com você no próximo vídeo. Até lá.